Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a continuação da nossa atualização do BTS. Eu vou trazendo separadamente os integrantes do BTS. Geralmente eu não solto sequencialmente, né, todos os integrantes, eu vou intercalando com outras leituras de famosos que eu também faço aqui para o canal. Então hoje é a leitura do Namjoon, do BTS, lembrando que já teve a leitura do V e do JK, tá? Atualização recente. Então é só ir na playlist celebridades e descer lá o feed, que vocês vão encontrar as duas leituras recentes deles. E as anteriores também estão nessa playlist, mas aí você tem que procurar. Ela está um pouquinho mais para baixo, a leitura dos outros, né? Da primeira vez que eu trouxe. Então, lembrando que aqui é a atualização. Eu já trouxe a leitura de todos eles e agora eu estou atualizando um por um, tá bom? Então, vamos ver o que é espiritualidade, o que os oráculos têm para nos contar sobre o Namjoon. A primeira leitura que eu fiz para ele aqui no canal estava mostrando uma energia de preocupação, uma energia um pouquinho mais pesada, onde a gente tinha o 9 de espadas, que vinha falar sobre cansaço, sobre angústia, sobre insônia, né? É algo que eu até comentei na leitura aqui do canal quando saiu. E logo depois, né, algum tempinho depois dessa leitura, ele tinha feito uma live, porque logo ele saiu do exército, e na live que ele fez, ele falou, inclusive, que ele estava tendo dificuldade para dormir. Ele compartilhou algumas coisas da rotina dele no exército. Obviamente, a gente sabe que não dá para contar tudo, né? Mas ele explicou mais ou menos um pouco dos sentimentos dele. E eu recebi muito feedback de vocês falando que quem assistiu a leitura se identificou na hora com a forma com que ele falou, a forma com que ele se expressou, justamente por eu ter falado de questões de insônia, de dificuldade para dormir. E isso foi algo que ele pontuou na live. Então vamos ver, né, se hoje algumas coisinhas mudam. Ele também fez uma live recentemente falando sobre solidão, solitude, sobre questões de casar, ter filhos, de estar bem sobre a própria companhia, né? Então, alguns questionamentos, algumas reflexões. Vamos ver como é que tá a energia dele, né? O que os oráculos nos mostram, além daquilo que ele fala, né? O que tá ali nas entrelinhas? Vamos ver.
Bem, meus amores, essa leitura aqui do Nanju, com certeza é uma leitura bem profunda e ela vem pontualizando e se intensificando, né, desde aquela leitura passada do nosso 9 de espadas, que foi a nossa primeira leitura dele. Então, assim como o 9 de espadas bateu com o depoimento dele logo na saída do exército, essa leitura aqui, ela vem trazendo profundidade e algumas explicações, dessa última live que ele fez, tá. A energia dele, a energia principal, ou seja, como é que ele está se comunicando com o universo, se comunicando com a espiritualidade, como é que a energia dele está se comunicando com o mundo. Lembrando que tudo em nossa volta é energia, né? A gente é troca de energia. A minha energia conversa com a sua energia, que conversa com a energia de outra pessoa, que conversa com a energia de outra pessoa. Então, tudo aqui no nosso planeta, no nosso universo, é movido por energia, tanto direta como indireta, né? Tudo é energia. Então, a energia dele hoje se resume à carta da Torre e à carta da Morte, né? Essas duas cartas juntas simboliza transformação, uma transformação inevitável e necessária, né? Aqui a gente está falando de um rompimento de uma estrutura antiga, né? Algo que precisa se desfazer para se reerguer, para se reconstruir, né? Isso vem falar de dogmas, de pensamentos, de manias, de modo de pensar, né. Aqui vem falar, tanto de questões mentais como questões emocionais, então é tudo aquilo que a gente precisa transformar, que a gente olha para quem a gente é hoje e a gente entende que a gente mudou. Mudou a forma de pensar, a forma de agir, a forma de se comunicar, né, e que coisas ali que antes fazia sentido, hoje não faz mais. E tá tudo bem, porque a gente tá mudando o tempo todo. E que bom que a gente muda, né, que bom que todos os dias a gente tenta trazer a nossa melhor versão, né, à tona. A torre, ela fala de um colapso, né, aquilo que desmorona para abrir espaço para o novo. E a morte, ela vem confirmando um fechamento de um ciclo importante, né. Isso pode acabar, refletindo em um afastamento temporário, em um isolamento criativo, né, ou até mesmo só em uma válvula de escape para recapitular a rota, para redirecionar um propósito, né. Aqui não quer dizer, pessoal, que o Nanju vai sumir, né. Quando a gente fala de afastamento, todo mundo entra em pânico: "Ai, meu Deus, ele vai sumir". Não, gente, a gente consegue se afastar mesmo estando presente, né. É um isolamento interno, é um isolamento das nossas emoções, da nossa mente. É um momento que a gente tenta reconectar a nossa própria essência, abraçar a nossa criança interior. E tá tudo bem, tá tudo certo. Todo mundo precisa disso, de momentos em momentos, né. Quando a gente vem falar aqui sobre obstáculos, a gente tem aqui uma questão muito grande, porque o Nanju, ele tem um senso muito grande de responsabilidade, né. Pode ser tanto da personalidade dele, né, mas possa ser que essa personalidade de responsabilidade, de pessoa, eticamente correta, eticamente coerente o tempo todo, possa ser que ela tenha aflorado por conta da posição dele como líder do BTS, como uma pessoa pública. Então possa ser
que isso tenha acabado entrando numa proporção muito grande, na qual sobrecarrega ele. E isso é algo que a gente já vem falando, né, quando a gente faz leituras para ele, sempre pontualiza isso de uma forma muito grande. E aqui tá muito forte o fato dele abraçar o mundo, dele muitas das vezes colocar o problema do outro acima dos problemas dele. E isso acaba fazendo com que ele deixe os problemas dele de lado, eh, acabe acreditando ou achando que o problema dele naquele momento não é tão relevante, não é tão importante quanto o problema daquela outra pessoa, daquela outra pessoa, daquela outra pessoa. E não é assim que a gente pode pensar. A nossa vida, ela é importante, os nossos problemas, eles são importantes, cada um leva o peso que consegue carregar, né. A gente pode sim se sensibilizar com o problema do outro, a gente pode sim tentar direcionar, aconselhar, acolher o outro, mas nunca, em hipótese alguma, se anular por conta do outro, né, porque isso acaba trazendo um desgaste emocional, um desgaste psicológico, emocional muito grande, né. Então aqui tá falando assim, que ele precisa se permitir ser vulnerável, ele precisa entender que tá tudo bem ele ter problema, que tá tudo bem ele errar, que tá tudo bem ele se sentir cansado, sobrecarregado, esgotado, que tá tudo bem ele querer dar uma pausa e recapitular a rota da vida dele, né. Aqui tá como se ele precisasse sempre seguir um roteiro para satisfazer as outras pessoas, ser o orgulho, digamos assim, ser o bom exemplo, eh, visto aos olhos externos, né. Mas ele é um ser humano como a gente, né. Ele é um ser humano incrível, maravilhoso, que ama a sua arte, faz muito bem o seu trabalho, é uma pessoa ali que é companheira com os amigos, trata os amigos como irmãos, né, é uma pessoa que tem uma mente muito clara, uma mente muito fluida, é uma pessoa inteligentíssima, né, e que isso acaba trazendo mais visibilidade para ele. Mas ele não é, né, o super-herói, o super-homem, ele não é o Homem de Ferro, ele não é o Superman, ele não é, eh, um deus onde, nada pode atingi-lo, nada pode abalar as estruturas dele, ele é um ser humano como qualquer outro, só que ele tem mais visibilidade por conta do trabalho dele, da arte dele, e as pessoas acabam esquecendo que ele é um ser humano, que ele erra, que ele falha, que ele tem medo, que ele sofre, questões como qualquer outra pessoa, de questões emocionais, mentais, de saúde, né. Ele é como a gente. Então, se permita ser vulnerável, se permita pedir ajuda, se permita ser ajudado, não há nada, nada de errado nisso. Enquanto você não se permitir ser vulnerável, você vai continuar achando que o seu mundo está desmoronando. Você vai continuar tendo insônia, você vai continuar tendo angústia, você vai continuar achando que alguma coisa na sua vida está fora do eixo, da fora do lugar. Você vai começar a se comparar muito com os seus amigos, com as pessoas à sua volta, com a sua família, né. E você vai se afastando cada vez mais da sua própria criança interior, né. Aqui
Hã, sobre carreira, né. O Namjoon e o BTS, né, que o Namjoon está no BTS, ele é uma pessoa muito próspera, uma pessoa que sabe muito bem fazer o que faz, né. E isso tá atrelado com o sucesso, né, onde ele vai, o sucesso tá ali do lado dele. A gente tem Seis de Paus que fala sobre o sucesso, o trajeto do sucesso, né. E aqui vem falar muito de uma reconstrução criativa, né, de um momento de reciclagem, de fazer coisas diferentes, coisas mais ousadas, né, mas aqui fala de medo, medo de sair dessa zona de conforto, medo do que as pessoas podem pensar, medo de crítica, medo dele mostrar uma parte dele que talvez as pessoas ali não esteja tão acostumadas, e isso pode trazer alguns bloqueios para o processo criativo dele, tanto dentro do BTS como em projetos solos. Então, novamente, permita-se sentir, permita-se errar, permita-se se abrir e falar claramente tudo, para que as pessoas entendam que você é mais um ser humano dentro desse grande globo terrestre, né, dessa grande montanha-russa que é a vida, né. E entenda que mesmo você sendo uma pessoa maravilhosa, grandiosa, você não vai conseguir agradar todo mundo, porque algumas pessoas, elas não estão preocupadas em saber quem é você, elas só estão preocupadas em olhar uma falha sua para poder reclamar, para poder jogar hater, porque não é sobre você, é sobre a própria pessoa, né. E se a pessoa, ela não tem nada de bom para doar para o mundo, então ela sempre vai fazer o pior, ela sempre vai falar o pior, ela sempre vai tentar diminuir, porque ela não tem nada a oferecer, e o pouco que ela oferece é o reflexo da própria alma, né, aquilo que há de ruim. Infelizmente, isso faz parte da vida, né, a gente encontra pessoas boas e pessoas ruins. E aí a gente tenta lidar com essas adversidades, a gente precisa equilibrar o bom e o mal, e evoluir tendo essa realidade de dualidade de energias. Aqui, sobre amor. Aqui eu não vejo uma pessoa específica, uma mulher específica, um amor específico, né. Aqui não vem me falar de uma pessoa, aqui vem me falar de uma ideia, né. Quando a gente pergunta sobre amor na vida do Namjoon, aqui vem falar que ele procura muito um amor que ele possa compartilhar, um amor que ele possa construir algo junto, né. Aqui vem falar de construção conjunta, de parceria sólida, de um relacionamento, responsável, de um relacionamento com colaboração, com respeito, com reciprocidade. Aqui vem me falar de característica de mulheres, então a gente tem a rainha de ouros e a imperatriz. Vem falar de uma pessoa amorosa, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa independente, uma pessoa madura emocionalmente, uma pessoa estável emocionalmente, então aquela pessoa ali muito centrada, muito bem estruturada. E quando a gente vem falar estruturada, pessoal, a gente não vem falar de poder aquisitivo,
A gente não vem falar de uma mulher rica, uma mulher de status. A gente vem falar da alma dela, de uma pessoa que tem uma maturidade emocional muito bem equilibrada, muito bem evoluída, uma pessoa que sabe lidar com problemas, que não foge no primeiro obstáculo, né, que escala a montanha junto com ele, que tá ali segurando a mão dele para ajudar ele com as adversidades da vida. E mesmo assim, é uma mulher muito carinhosa, muito feminina, muito sedutora, muito sexy, né, uma mulher linda, linda diante dos olhos dele, né, porque a beleza ela é singular, o que é bonito para mim, não necessariamente vai ser bonito e atraente para você. Então a gente vem falar de características, do que ele procura em um relacionamento afetivo. E aqui vem me falar dessas características que ele olha para uma mulher e ele procura esses pilares para que assim ele possa abrir o coração e se permitir se envolver, quem sabe se apaixonar, entende? Então é isso aqui que eu vejo. Espero muito que vocês tenham gostado dessa leitura. Continue deixando sugestões aqui nos comentários. Eu sempre estou lendo e interagindo com vocês, né? Anotando todos os pedidos e trazendo assim que possível. Eu tenho uma listinha de vídeos de famosos que eu vou fazer leitura, que eu vou trazer aqui para o canal. Eu não consigo gravar todos os dias, porque eu também faço leituras particulares, terapia holística, leitura particular para fã-clube, leitura particular para a vida da pessoa, então eu faço atendimento no particular. E tem dias que realmente não dá para eu ligar a câmera, fazer toda a gravação da leitura, editar, subir para o YouTube e postar tudo no mesmo dia, né. Então eu vou fazendo conforme a realidade permite, a realidade da vida permite, mas eu sempre estou anotando os pedidos, as sugestões, estou sempre atualizando e trazendo leituras novas aqui para o canal. Todas as leituras de famosos, nacionais e internacionais, estão aqui no canal, na playlist Celebridades. Chega lá, é só olhar e maratonar. E aqui no canal tem outras playlists voltadas para o mundo esotérico e para curiosidades do plano espiritual. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Se você quer uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Clica lá, você é direcionado para minha página. Lá tem todas as informações que vocês precisam, preço, dinâmica da mesa, como é que eu entrego, o que que eu faço, o que que eu não faço. Qualquer dúvida, me chama no direct do Instagram. Sou eu que estou lá conversando com você, tirando todas as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. E se você quer ajudar o canal de outras maneiras, conheça aqui embaixo o Valeu Demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal!